Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui hoje com mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a cultura pós-moderna. A gente vive na sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, que é chamado de mundo pós-moderno. Eu quero analisar com vocês hoje a queda humana, né? Os efeitos do pós-modernismo na queda humana. E para a gente começar, eu vou pedir sempre para você curtir, fazer o ICCC, inscrever, comentar, curtir e compartilhar. Porque só assim a gente consegue que a mensagem chegue aí para o máximo possível de pessoas, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês. Bom, entrando aqui no tema do vídeo, mundo pós-moderno. Isso é uma teoria que data ali do final da Segunda Guerra Mundial em diante, 1945. A sociedade do pós-guerra, ela teve vários efeitos. Década de 60 para frente, tivemos a era das revoluções. Revolução sexual, revolução cultural, revolução religiosa, revolução econômica. Então, somando-se todos esses eventos, a gente tem o que chamamos de mundo pós-moderno. Só que esse mundo pós-moderno ele gera efeito na vida de todo mundo. Hoje, 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente ainda tem vários efeitos na nossa cultura, na nossa sociedade, que impacta a forma do ser humano viver, a forma do ser humano pensar e, obviamente, a forma do ser humano se relacionar. Então, eu quero compartilhar aqui um texto bíblico de 2000 anos atrás, que está em Lucas 15. Eu quero fazer um paralelo da parábola do filho pródigo com os efeitos do mundo pós-moderno. Então, se você tiver uma Bíblia aí, na sua casa, no seu celular, abra em Lucas 15, versículo de número 11, eu quero ler com você. Começa assim: disse um certo homem tinha 2 filhos. Então, na parábola do filho pródigo, nós temos 3 personagens principais. Eu tenho o pai, eu tenho o filho mais velho e eu tenho o filho mais novo. E no versículo 12 ele diz: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. Bom, o primeiro problema aqui da cultura pós-moderna: imediatismo. Nós temos o filho mais novo requerendo, pedindo ao pai a antecipação da sua herança. Obviamente, quando a gente fala de herança, a gente fala de pós-morte. A pessoa ali que morreu, o pai, o avô, que às vezes deixa herança para os netos. O filho aqui mais novo, ele não tinha qualquer direito à antecipação dessa herança. Mas a primeira característica que a gente vê, o primeiro efeito desse mundo desenfreado, desse mundo de correria, do mundo pós-moderno, é a sensação de imediatismo. As pessoas estão correndo para tudo. As pessoas não querem esperar o tempo certo. O jovem aqui, o filho pródigo, ele era imediatista. Ele quer que as coisas aconteçam antes do tempo. Então, é uma característica muito ruim e que vem gerando um monte de transtorno. Nós vivemos uma sociedade hoje que é afeta pelo estresse, é afeta pela ansiedade, é afeta pela síndrome do pânico. O que é isso? São efeitos dessa cultura que sempre nos faz correr. A gente está sempre na correria, a gente está sempre ansioso, a gente está sempre nervoso. Segundo ponto aqui, diz o texto, vamos continuar lendo. Em poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, versículo 13, a parte B, diz que ele partiu para uma terra longínqua. Segundo ponto aí do pós-modernismo é que a juventude ela está sempre querendo fugir da antiga sabedoria. O mundo pós-moderno ele foi uma quebra de paradigma com as sociedades antigas. Então tudo que é clássico, tudo que é antigo, tem uma cultura, uma visão de que é ruim.
As coisas antigas são ruins, o passado é ruim. A gente está acostumado a não conhecer o nosso passado, não conhecer o passado da nossa família, não saber o passado do Brasil, por exemplo, porque a gente pega toda essa cultura antiga e joga no lixo, como se a sabedoria antiga não fornecesse para a gente paradigmas de erros e acertos. O filho pródigo ali, o filho mais novo, ele tinha aquela arrogância própria da nossa sociedade atual, né? Já sei tudo, não preciso me contactar com as experiências dos meus pais, não preciso entender a experiência dos meus avós, eu quero partir para uma terra longínqua. Então ele quer distância dos ensinamentos dos seus antepassados. Isso também gera um monte de problemas. Continuando aqui no texto, a gente acabou de ler, ele parte para essa terra e ali, nessa terra longínqua, o que ele faz? Ele desperdiça toda a sua fazenda. Mas desperdiça em quê? Para viver uma vida dissoluta, uma vida de prazer desenfreado. Então, terceiro efeito maléfico do pós-modernismo na nossa vida é a busca, a animalização do ser humano, a busca por um prazer desenfreado. Ele vai gastar tudo que ele tem para viver uma vida dissoluta. Esse mundo pós-moderno, em que os valores foram trocados, a gente começa a viver uma vida efêmera, ou seja, uma vida rasa, uma vida superficial. Hoje, na sociedade do consumismo, é uma das características do mundo pós-moderno a busca por consumir, a busca pelo prazer fácil. A gente está sempre buscando coisas sem sentido, sem fundamento, sem raiz, sem profundidade. Por isso que hoje os celulares estão aí, as redes sociais, o entretenimento barato, a pessoa fica ali girando a tela do celular. Aquilo ela está procurando o quê? Um prazer desenfreado. Não tem muito sentido isso. A pornografia hoje alcançou índices alarmantes. As pessoas não têm mais o amor, por exemplo, está sendo deixado de lado. Os relacionamentos são vazios, as pessoas se separam facilmente, as pessoas não conseguem mais continuar num trabalho, as pessoas não têm mais um projeto a médio e longo prazo. Por quê? Porque não existe mais uma vida de contemplação. Você está sempre buscando mais prazer, mais prazer, mais prazer. E tudo que você herdou, veja, o jovem, o filho pródigo, tudo que ele herdou, sabe-se lá quanto tempo a sua família trabalhou, investiu para juntar toda aquela fazenda. Isso pode ser uma herança de gerações. Ele gastou tudo e o problema não é gastar, não é investir. O problema é que ele gastou tudo simplesmente para viver uma vida dissoluta. Continuando no texto, veja, o versículo 14, Lucas 15, 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Ora, uma vez que a gente vive no mundo pós-moderno, não nos preparamos com os conselhos mais sábios, os conselhos dos nossos antepassados. Vivemos em busca de um prazer desenfreado. Não criamos relações pessoais, amizade, companheirismo, amor verdadeiro. O que falta pra gente? A gente está despreparado. O filho pródigo, ele não estava preparado para a adversidade. Ele pegou, gastou, e quando sobreveio uma grande fome naquela cidade, ele já não tinha mais nada. A quarta característica de uma sociedade pós-moderna é que essa sociedade nunca está preparada para as aflições, para as guerras, para as lutas, para as batalhas do dia a dia. Se a gente for olhar para os nossos antepassados, nós tivemos, como eu falei, o mundo pós-moderno ele começa após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós temos no espaço ali de 20 anos, nós temos duas grandes guerras mundiais em que as gerações passadas sofreram e venceram, ultrapassaram esse obstáculo. Na década de 20, nós tivemos uma pandemia também. Há pouco tempo agora tivemos uma outra pandemia e o mundo parou. Por quê? Porque a sociedade atual, as novas gerações, estão cada vez menos preparadas para enfrentar as adversidades da vida.
Então, uma das características do mundo pós-moderno é que as pessoas são cada vez mais frágeis. As pessoas estão cada vez com mais dificuldade de encarar a realidade. Vamos continuar aqui no texto. O versículo de número 15, né, diz que ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. A degradação da sociedade começa a aparecer aqui nessa parábola, né, escrita há 2000 anos, dita por Jesus Cristo, mestre dos mestres, mas totalmente atual. Veja que o filho pródigo ele tinha a condição de filho. Ele tinha como filho a condição de herdeiros. E agora ele começa a decair. De herdeiro, ele passa a ser apacentador de porcos. Perceba que na nossa sociedade, no mundo pós-moderno, essa influência busca sempre a degradação do ser humano. Nós estamos perdendo intelectualidade. O ser humano ele não consegue mais pensar, não consegue mais ter um raciocínio lógico, não consegue mais ter um raciocínio crítico. Ele hoje não tem mais contemplação, ele não valoriza as coisas importantes da vida, ele não tem mais maturidade. Tá? Há uma desconstrução do posicionamento do pai. Os homens hoje não são mais pais, não são mais chefes de família, não estão mais prontos a defender a sua prole, nem constituem mais família. Há uma desconstrução do papel da mulher, do papel da mãe. Há uma desconstrução do papel dos filhos. Então perceba que há uma degradação na família, na sociedade, na religião. Essa degradação são os efeitos da vida pós-moderna e o que já se falava há mais de 2000 anos atrás. No versículo 16, diz que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Bom, a partir do momento que ele não consegue mais, por conta do seu despreparo, enfrentar as adversidades e há uma queda, há uma degradação na sua vida, obviamente agora ele começa aquilo que nós acabamos de falar, né? A animalização do ser humano. Então, todos os instintos mais vis começam a aparecer no ser humano. Há uma necessidade, por conta de uma degradação moral, espiritual, ética, social, de que ele agora se satisfaça de uma maneira terrível. Então, com o despreparo, o filho pródigo agora ele vai desejar, vai buscar, tem um desejo de encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Veja, é um desejo, é algo interno. Essa influência do mundo pós-moderno gera dentro de nós essa busca incessante por desejos animalescos, por desejos vis, e aí você vê a degradação do ser humano. A última característica que a gente separou hoje aqui para falar do filho pródigo, para falar do mundo pós-moderno, é que é a parte final do versículo 16. Mesmo o filho pródigo estando naquela situação, ao ponto de desejar comer o que os porcos comiam, ninguém, diz o final do versículo 16, lhe dava nada. Sétima característica aqui dessa sociedade vil, dessa sociedade depravada, dessa sociedade pós-moderna: egoísmo. A sociedade pós-moderna coloca o homem no centro de tudo, mas esse homem não é altruísta. Ele não olha para o próximo. O discurso da sociedade pós-moderna é um discurso vazio, é um discurso que você olha para o outro ser humano, mas você não consegue se colocar no lugar dele. Utilizamos a palavra empatia para dizer que buscamos tomar o lugar do próximo, mas as nossas atitudes são totalmente contrárias. O que nós vivemos, na verdade, é uma sociedade egocentrista, enquanto se busca o desejo próprio, você busca satisfazer as suas necessidades, mesmo que seja em detrimento do outro. Então, apesar do filho pródigo trabalhar, apacentar os porcos, ter fome, o texto diz claramente: ninguém lhe dava nada.
O mundo pós-moderno alcançou, até o momento, o auge da medicina, mas as pessoas continuam doentes. Alcançamos o auge da economia, mas muita gente ainda passa fome. Alcançamos o auge da diplomacia, mas os países ainda entram em guerra. Por quê? Porque há uma dissociação do discurso, daquilo que se fala, para aquilo que se pratica. Isso é muito comum na sociedade pós-moderna. Agora, como vencer isso? Não só a palavra de Deus, como muitas pessoas têm se levantado para combater a influência do pós-modernismo. O pós-modernismo, ele é uma filosofia de vida, ele é um ensinamento, está na cultura, está no sistema como um todo. Mas você pode combater, a gente pode lutar com isso. O filho pródigo, ele vai demonstrar para todo mundo que há uma saída. E a saída começa com a própria pessoa. Versículo 17 diz: e caindo em si. Primeira característica para você vencer o pós-modernismo na sua vida. Uma influência dessa ser retirada da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Primeiro, cair em si. Primeira característica de um homem maduro. Uma pessoa, uma mulher que consegue vencer a influência do mundo pós-moderno. Uma mulher contra a cultura. Um homem contra a cultura dominante. Primeiro, cai em si. Então, quando o filho pródigo ele cai em si, ele deixa de ser influenciado pelo sistema. Ele passa a enxergar a realidade. Ele diz, cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e aqui eu pereço de fome. Então veja, a realidade que ele está é dura, continua dura. Mas o primeiro passo que ele toma para vencer aquela adversidade é o quê? É cair em si, é ter ciência da realidade que ele está passando. Perceba que o pós-modernismo, ele é uma ilusão. Ele vende para você uma imagem de um mundo perfeito, de um mundo que está avante, um mundo progressista, um mundo cor-de-rosa, o mundo da diversidade, o mundo da pluralidade, o mundo do respeito mútuo, mas na prática nós vemos totalmente diferente. As pessoas continuam, como eu disse lá no ponto anterior, totalmente egoístas. Então o filho pródigo ele vai começar a sair dessa inércia, ele vai começar a alcançar uma maturidade, que é primeiro que cai em si. Enxergar a realidade. Agora seus olhos não são mais tapados. Ele não está sendo mais enganado, ele não está sendo mais iludido como num passe de mágica. Agora ele cai em si. Ele passa a enxergar a realidade. Ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e aqui eu pereço de fome. Para vencermos na nossa vida, seja ela pessoal, profissional, social, religiosa, humana, não importa. Para a gente vencer, primeiro é ter acesso à realidade, é você encarar os seus defeitos, encarar as suas qualidades. Você precisa encarar a realidade da vida. O filho pródigo agora, a partir do momento que ele encara a sua realidade, agora ele começa a alcançar a maturidade, começa a alcançar a força e agora ele vai fazer o quê? Planejar. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha a diferença. Ele antes era um jovem impulsivo. Me dá minha herança, eu quero gastar tudo. Vou torrar uma vida sem consequências. Vou viver como se não houvesse amanhã. Agora, no auge da sua maturidade, a vida vai lhe trazer calejamento, ele agora vai estar calejado, ele vai ter maturidade, vai ter experiência. Olha a diferença. Agora ele vai planejar, ele vai preparar-se, ele vai colocar ponto a ponto na sua vida. E a terceira característica que nós vemos aqui no filho pródigo é que ele não exige, né? Ele não exige nada do pai mais. Ele agora pede o perdão. Veja, no versículo de número 21, diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que interessante. Esse aqui é o senso de quê? De autocrítica. Ele não está mais colocando a culpa em ninguém, que é o pensamento pós-moderno. Se algo dá errado, a culpa é do governo, a culpa é de Deus, a culpa é da religião, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu empregador. O filho pródigo é ao contrário.
Uma sociedade madura, um homem maduro, uma mulher madura diz isso: olha, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai agora diz para ele, né? O pai agora traz uma recompensa, porque as suas atitudes agora mudaram. Ele não quer mais ser reconhecido como filho. Quarto ponto, além de não exigir nada, ele muda a postura dele. Ele agora era herdeiro. Antes, ele era herdeiro. E, como herdeiro, ele era tão mimado, tão egoísta, que ele antecipa a herança. Pai, me dá, eu quero. O mundo pós-moderno quer sempre exigir. Eu quero direito, direito, direito. E os deveres? Agora o mundo maduro, uma pessoa madura, ele muda de postura. Ele não quer mais ser herdeiro, receber dos outros. Agora ele quer construir a sua própria riqueza. Agora ele vai dizer: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Agora eu quero, do suor do meu rosto, construir a minha história, conquistar o meu pão. Veja, olha a diferença de postura. Eu não quero mais ser herdeiro. E eu não estou menosprezando ser herdeiro. Mas eu entendo que eu preciso ser um trabalhador antes de ser herdeiro. Somente entendendo, compreendendo as aflições de um trabalhador, o quanto custa de suor para alcançar alguma coisa, que eu passo a entender o que é valor. Então, uma sociedade madura, uma pessoa madura, ela entende o que é valor, que está muito além de dinheiro, de preço. O filho pródigo agora ele quer ser trabalhador. Ele não menospreza a sua herança, mas agora ele entende que tudo na vida não se ganha, mas se conquista. Na parte do versículo de número 20, o filho pródigo agora, em vez de ser apenas um planejador, ele executa. Levantando-se, foi para o seu pai. Na sociedade pós-moderna, no mundo pós-moderno, você nunca termina nada do que você começou. O filho pródigo agora não. Uma pessoa madura, um ser humano maduro, ele vai planejar como ele fez. Olha, vou ao meu pai, direi isso ao meu pai, pedirei essa oportunidade de ser um trabalhador para o meu pai. E ele se levanta e vai. Ele executa, ele cumpre do início ao final. O mundo pós-moderno, ele diz: faça o que você tiver interesse, faça aquilo que lhe satisfaz. Uma sociedade sadia, um ser humano sadio, faz aquilo que é necessário fazer. Olha, eu não gosto de aprender uma língua estrangeira, eu não gosto de falar inglês, mas eu preciso, então eu vou estudar inglês. Eu não gosto de fazer exercício físico, mas eu preciso para a minha saúde, então eu vou fazer. Olha, eu não gosto de trabalhar até tantas horas da noite, mas eu preciso sustentar a minha casa, então eu o farei. A diferença do mundo pós-moderno para um ser humano maduro, para uma sociedade madura. E para a gente continuar aqui, ele diz: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Exemplo máximo de maturidade. Não foge mais da responsabilidade. Nós vemos no início um filho pródigo correndo, né? Quero ir para uma terra distante, quero fugir das minhas responsabilidades como filho. Eu só quero a herança, eu só quero o meu direito. Eu não quero deveres. Agora não. Agora ele assume: pai, pequei, estou aqui para receber uma reprimenda, receber um castigo, receber os efeitos das atitudes ruins que eu tomei. E para a gente finalizar, o pai, né, lhe abraça, lhe beija, lhe traz roupa, lhe traz o anel, coloca a sandália nos pés, faz um grande churrasco ali, né, traz um bezerro cevado, e o versículo 24 vai terminar dizendo que o pai disse: olha, vamos se alegrar, porque meu filho estava morto e reviveu, foi achado. E eles começaram a se alegrar. O final agora do homem maduro, que é o filho pródigo, é alegria. Ele alcançou a felicidade plena. Ele não tem mais o dinheiro da herança. Ele não tem mais a juventude que ele gastou numa terra distante. Mas a dor da vida lhe ensinou um propósito muito maior.
que é a família. Agora ele estava de novo com seu pai, com seu irmão, na sua terra. Aquilo era muito maior. Um mundo maduro, um ser humano maduro, um ser humano com Deus, um ser humano com a sua família, um ser humano com o seu trabalho, ele alcança algo que o pós-modernismo jamais pode nos dar, que é a felicidade plena. Essa a gente só encontra com Deus. Então que você possa meditar nisso, possa compreender, que a gente possa cada dia caminhar numa sociedade mais saudável. Deus abençoe você, fique com Ele, um abraço.